Ok. 1 João capítulo 2, a gente vai estar fazendo a leitura do versículo 15 até o versículo 17. 1 João 2, do 15 ao 17. Mas a gente vai falar hoje, igreja, a gente dando prosseguimento à carta de João, a gente vai falar hoje sobre o amor ao mundo. Vamos lá. 1 João capítulo 2, do 15 ao 17, diz assim: não ameis o mundo... Peraí, vamos lá. Vamos lá, melhor assim. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente estava falando, a gente tem falado de João. João, ele começa o texto o livro, né, a carta dele, falando de que tudo que ele ouviu, tudo que ele viu o Pai, né, Jesus fazendo, ele quis trazer como testemunho, como base. Então ele vai falar de remissão de pecado, de se confessar pecado. Ele fala de que nós temos um advogado que está junto ao Pai, que intercede por nós, e ele vai falar agora de amor ao mundo. Essa palavra, gente, não ameis o mundo, é uma coisa que é meio complexa para a gente entender. Por que é complexo? Porque quando a gente vai ler João 3,16, que é o versículo que a gente conhece muito, diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí vem João aqui e fala, não ameis o mundo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Aí vem João e fala, não ameis o mundo. Qual a diferença do amor de Deus e qual a diferença do meu amor? Qual a diferença do amor que Deus teve pelo mundo e qual a diferença do meu amor pelo mundo? Primeiro, o amor que Deus teve pelo mundo foi o amor de redenção. Porque fala assim... Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele só amou o mundo? Não. Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sou Deus. Nós não somos Deus. A gente é sempre duas medidas, duas balanças. A gente não consegue ser equilibrado dentro do nosso amor. Então, quando João está falando aqui, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque João sabe que o amor ao mundo é a raiz de todos os males, assim como o amor ao dinheiro. Porque quando se fala de mundo, gente, não pensa no mundo bonito, na cachoeira, na praia, nas árvores, nas flores, no pomar, na horta. Isso tudo... não é o mundo que está sendo falado aqui. Isso tudo é a criação de Deus. Quando se fala não ameis ao mundo, é o sistema do mundo. É o sistema que o mundo está. Qual é o sistema que o mundo está? Um sistema caído. Um sistema que está em pecado. Mateus capítulo 4. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Vamos lá. Mateus capítulo 4. Vou ler do 1 até o versículo 8. Até o versículo 9. Olha o que diz. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem conduziu Jesus ao deserto? Para ser tentado por quem? Então não foi feita a vontade dele. Ele foi conduzido pelo Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo de Deus, para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras
se tornem em pão. Segura aí, por favor, nesse versículo. Lá em 1 João 2, capítulo 2, versículo 15, ele fala assim: não ameis ao mundo, porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Palavra difícil, né? Concupiscência. O que essa palavra difícil quer dizer para nós? Concupiscência é um desejo muito forte, quase incontrolável. Todos nós temos as nossas inclinações. Uma coisa que eu gosto de falar. Porque quando eu conheço as minhas inclinações, se eu sei que a minha inclinação é a glutonaria, eu preciso vigiar onde? Com a questão de comer. Porque a concupiscência da minha carne é a comida. Se eu sei que a minha inclinação é a mentira, onde que eu vou vigiar mais? Quando eu estou diante de alguém que minha língua querer falar coisas que não é verdade. Se eu sei que a minha inclinação é a fofoca e tantas outras coisas, eu vou precisar vigiar dentro das minhas inclinações. Quando Satanás foi induzir Jesus ali, tentar Jesus, o que ele faz? Ele vai dentro dessas 3 concupiscências. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A carne, o que é a carne, gente? A carne não é a nossa carne aqui, não. É a nossa natureza pecaminosa. Quando Deus nos fez, não nos fez corpo, alma e espírito. Fez espírito, alma e corpo. Quem mandava no homem que estava lá no jardim, não era o seu corpo, não era a sua carne que mandava. Quem mandava, ele andava em espírito, no espírito humano, guiado pelo próprio Espírito de Deus. Alma e corpo. Mas quando veio o pecado, que o homem ali ele foi destituído, foi separado de Deus, o que imperou em nós? O corpo. Não o corpo, essa carne, essa carcaça que nós temos, mas a nossa natureza pecaminosa. Por isso que Paulo fala que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. E o mal está sempre o quê? Diante de mim. Porque a nossa inclinação da carne vai sempre nos fazer ser inclinado para o que é mal. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês se acham muito bons, se vocês se acham muito bons, tipo assim, eu não peco não, pastor, eu sou uma pessoa muito perfeita, reveja a sua vida com Deus, porque com certeza você não é perfeito como eu não sou perfeita. Porque a inclinação da nossa carne, ela é pecaminosa. A inclinação da nossa carne tende para o que é errado. Eu penso que é errado, eu falo que é errado, eu ajo de forma errada. Por isso que eu preciso estar diante do Senhor, revendo aquilo que eu estou fazendo. Quando Satanás foi para tentar Jesus, a Bíblia diz que Jesus, depois de 40 dias sem comer, o que ele teve? Fome. A fome era algo físico. A fome é algo natural. Sentir fome não é natural? Você fica... Gente, fome é diferente de vontade de comer. Quando você está com fome, você come qualquer coisa. Verdade ou mentira? Quando você está com vontade de comer, aí você abre a tua geladeira e fala assim, eu queria tanto comer, mas não tem o que eu queria comer assim um bolo, não tem. Você está com vontade de comer, não é fome. Porque quando você está com fome, de verdade, tu bate o que tiver na tua geladeira, tu bota na frigideira, bota um ovo, mexe tudo e aquilo desce, né, verdade? Desce assim, como se fosse uma comida de primeira. Porque a fome é algo natural. Jesus sentiu fome. Sentir fome é pecado, igreja? Não é pecado. Mas o que você vai fazer com essa fome, talvez a decisão que você vai tomar com essa fome, pode fazer pecar. Porque quando Satanás chegou para ele na necessidade dele. Qual era a necessidade de Jesus naquela hora? Comida. Ele estava com fome. Dentro das nossas necessidades, o diabo vai vir com aquilo que você está querendo muito. Concupiscência, desejo muito forte. Então vigia. O diabo não vai te oferecer algo que você não esteja com vontade de comer, ou que você não esteja com vontade. Porque você vai fazer de ombro. Por isso que eu falo que existem coisas que para um tem valor e para outro não tem. A câmera da Bia é linda, é maravilhosa, é uma Canon. Vocês sabem que a Canon é uma das melhores câmeras que existe? Você sabe que essa câmera ela custa muito dinheiro? Para mim ela tem valor? Para a Bia ela tem, porque é um instrumento de trabalho para ela.
Eu acho lindo, maravilhoso. Ela vai tirar bastante foto, Deus vai abençoar ela, ela vai trabalhar. Então, a gente precisa ver naquilo da vida da gente que é valor. Porque Satanás, muitas vezes, vai nos tentar dentro daquilo que para a gente é de valor. Ouve só. Versículo 3, vou ler novamente. E chegando-se a ele o tentador, disse: se és tu, o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus estava com fome. O desejo da carne, a concupiscência da carne. Satanás foi exatamente nisso, na concupiscência da carne. Porém, Jesus, o que Jesus respondeu? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vocês estão entendendo, igreja? A concupiscência da carne, o que é? É aquilo que você está com muita vontade. É aquilo que tua carne está querendo muito. É aquilo que você deseja com muita força, que talvez você esteja sonhando há muito tempo e muitas vezes até maquinando. Satanás foi diante de Jesus tentar ele com a concupiscência da carne. Vou mostrar para vocês outro pecado chamado a concupiscência dos olhos. Não tem um versículo que fala... Um versículo, mole? Um provérbio que fala assim: o que os olhos não vê, é verdade ou mentira? Não é verdade? Se você não vê, você não é tentado pelo que você não vê. Mas existe algo chamado concupiscência dos olhos. O que você vê, muitas vezes é o que você quer. Olha o que diz aqui o versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse... Mostrou para ele. Ele viu com os olhos dele, certo? A concupiscência dos olhos. Levou ele num lugar bem alto, na cidade santa. Colocou ele sobre o pináculo do templo. Aquele lugar bem alto ali do templo. E disse para ele: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí o diabo cita a Bíblia, Salmo 91. Que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Vocês estão entendendo, igreja? Concupiscência da carne, Jesus estava com fome. Concupiscência dos olhos, levou Jesus para um alto lugar. Mostrou para ele todas as riquezas da terra. Satanás tem autoridade para fazer isso, gente? Sim ou não? De mostrar o mundo? Quando João falou, não ameis ao mundo, por quê? O mundo jaz no maligno. O sistema é corrompido pelo maligno. Tudo que você vê hoje na televisão é para te levar para a concupiscência da carne, para a concupiscência dos olhos e para a soberba da vida. Tudo que você vê, muitas coisas que você vê pregando nos coaches da vida, é para te levar para a concupiscência da carne, para a concupiscência dos olhos e para a soberba da vida. Infelizmente, muitas coisas que você tem ouvido nos templos cristãos, muitos pregadores têm usado dessa mesma tática de Satanás, te levando a pecar através da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Pastora, é pecado a gente ouvir algumas coisas, dependendo do que você ouve, até o ouvir é pecado, porque a concupiscência dos olhos, gente, é o que você vê. Você nem expressou nada, você só olhou. E aquilo ali já cria na tua mente, já maquina o que é errado. Porque se eu chego para você e falo assim, ô fulano, você pode tudo. Você pode ir lá comprar, você tem poder para isso, você foi feita à imagem de Deus, Deus te deu autoridade para isso. A gente sabe que a gente pode muitas coisas, certo? Mas é tudo que eu posso, que eu devo fazer? Depois a gente vai completar o texto lá, a gente vai ver que é a vontade de Deus que tem que prevalecer na nossa vida. Então, se eu disser para você que você pode determinar que você vai comprar um carro novo, e você botar isso na tua cabeça que você vai comprar um carro novo. Não estou falando para determinar para Deus, não. Estou falando você determinar para você mesmo. Determina para você aí, igreja. Eu vou mudar a minha história. Você pode mudar a tua história de A a Z.
Mas se não estiver dentro do propósito do coração de Deus, dando a vontade do Senhor, você vai apenas determinar e a tua vida vai continuar sendo uma vida frustrada. Porque o que o Senhor nos chamou, igreja, não é para sermos determinantes, famosos, ricos, donos de grandes coisas, mas nos chamou para fazer a sua vontade. E dentro da vontade do Senhor, existem benevolência que Ele nos permite viver. Existe dádiva que Ele nos permite viver, mas o que Ele nos permite viver, sendo a vontade dEle, não é pesado, não é penoso. Quantos de nós já sofremos por tomar decisões que foram pesadas para a gente, não porque Deus mandou a gente fazer, mas porque a gente quis e foi até o fim, quebrou a cara. Não é verdade? Ainda fala assim, poxa Senhor, por que o Senhor não me avisou? E o Senhor fala assim, eu estava aqui o tempo todo, você nunca me pediu minha opinião. Você quis fazer o que você quis fazer, por você quer fazer. Para mostrar, não sei para quem, para viver, não sei para quê. Satanás não fez diferente para Jesus, não. Chegou, botou Jesus no lugar alto, botou Jesus no pináculo do templo. Tudo isso te darei. Satanás poderia dar mesmo, porque o sistema desse mundo está na mão de Satanás. Vocês estão entendendo, igreja? O sistema do mundo está na mão de Satanás, mamão. O capitalismo. Esse socialismo que eles pregam aí é mentira, é balela. Vocês estão entendendo, igreja? Porque quando eles falam de socialismo, eles falam como se fosse bíblico. Porque você tem que dar, você distribuindo, você dando, você tirando um pouquinho do teu. Mas vai lá para a faculdade lá para você ver como que funciona. Viram até as costas para você, se você não concorda com eles. Levou Jesus. Citou a Bíblia. Satanás citou. Se joga, porque está escrito. Jesus, está escrito na tua palavra. Que ele vai dar ordem no Salmo 91, que o pessoal gosta tanto de deixar o Salmo 91 aberto, não é engraçado? Satanás citou o Salmo 91. Ele vai dar ordem a teu respeito para que você seja pego, não caia e que você nem tropece. Aí Jesus chega para ele, vence a segunda, concupiscência dos olhos. Jesus chega para ele e fala no versículo 7. Disse-lhes também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Agora o último que Jesus foi tentado foi a soberba da vida. O que é soberba da vida, gente? A palavra soberba, ela já traz para a gente um entendimento. A soberba é a vaidade. A soberba da vida é aquilo que eu tenho que ter, que eu acho que eu tenho que ter. É aquilo que eu preciso mostrar para os outros que eu tenho. É aquilo que eu tenho que mostrar para a minha família, que tanto me desprezou, que agora eu consegui vencer. É aquilo que eu preciso mostrar para aquele pessoal da minha rua que eu morei, que eu era uma fracassada lá, que eu conquistei. Vocês estão entendendo? Como às vezes a nossa vida ela gira em torno disso? Quando eu estava noiva do meu marido, minha família é uma família muito humilde, vocês sabem dessa história. Minha mãe é uma mãe de 6 filhos, criou a gente praticamente sozinha, né? E minha mãe, muito sofrida mesmo. E quando eu conheci Dudu bonito, alto, assim, né, igual ele é, bonitão, minha mãe falou para a vizinhança deles lá que Dudu era sargento do exército. Dudu nem trabalhava, gente. Mas ela, porque aquilo para ela era como se fosse assim, a minha filha está namorando o sargento do exército. E eu fui saber disso depois de muito tempo, nem sabia. Quando eu casei, alguém conversou comigo. E teu marido ainda está no exército? Que exército? Tua mãe falou que era... Eu falei, meu Deus. Porque as pessoas elas têm essa sede de mostrar, de querer falar para os outros que conquistou alguma coisa. Quando eu vou na casa de alguém, fala... Da salvação, tá certo? A primeira coisa que me pergunta, assim, quando pergunta das crianças, eu vou na casa de alguém, familiar meu. Aí pergunta assim, Ana, como que tá o teu marido? Dudu tá bem, tá trabalhando? Tá trabalhando. E o Paulinho e o Rafael fizeram faculdade? Estão fazendo o quê? Estão trabalhando? Eu fico assim, gente, vem cá, meus filhos estão bem, passam bem, não estão doentes. Mas assim, as pessoas, elas têm, já viu como ela tem isso? Aí eu falo, não, Paulinho é Uber, mas está ganhando bem? Falei, tá dando, casou, está sustentando a mulher dele. É chorão, mas está sustentando a mulher dele, lá casou. Ai, graças a Deus. E o Rafael, faz o quê? O Rafael trabalha comigo. Ah, Rafael trabalha com você, não faz nada não? Eu falei, trabalha comigo.
Está entendendo? Vocês estão entendendo a soberba da vida? Isso é normal. Acontece com vocês também. Parece que você tem que prestar conta para alguém. Parece que alguém bota comida na tua casa. Parece que você vai lá pedir comida, aí você tem que dar satisfação. É soberba da vida. As pessoas, elas buscam isso. É natural. Às vezes tem o pobre que é soberbo e tem o rico que é soberbo. Às vezes tem um pobre que é muito humilde e tem o rico que é muito humilde. Não tem a ver com condição financeira, não. Tem a ver com aquilo que você foi alimentado. Próprio Satanás levou, versículo 9. Olha o que Satanás fala para Jesus. Soberba da vida. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Você viu como Jesus foi tentado? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Vamos ver o casalzinho lá, o nosso amigo, os casais? Nosso amigo casal Eva e Adão, Gênesis capítulo 3, se eles passaram por a mesma história, se foi a mesma pegada, vamos ver, gente. Jesus, ele mostrou como é que se vence. Agora a gente vai ver o lado de como se não vence. Não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Cuidado, a concupiscência da carne. Gênesis capítulo 3, versículo do 1 até o 6. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, olha como que Satanás usa de meia verdade para me enganar, para te enganar. Olha como ele faz. A serpente disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha aí, ó, olha a esperteza de Satanás. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo 6. Vê se encaixa a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E viu a mulher viu. O que é ver, gente? Ver tem a ver com a concupiscência dos olhos. Olha aí, ó, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para o quê? Se comer. Comer tem a ver com o quê? Concupiscência da carne. Agradável aos olhos tem a ver com o quê? Concupiscência dos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento. Soberba da vida. Vocês estão entendendo? Satanás, ele não muda a estratégia dele. A mesma estratégia que ele usou na serpente, é a mesma estratégia que ele usou em Jesus. E não pense você que não é a mesma estratégia que ele usa para mim e para você. Talvez você olhe para você e fale assim, mas pastora, quem sou eu? Como assim Satanás vai chegar para mim e vai falar isso? Você acha que Satanás não tenta a gente com a mesma coisa? A mulher, quantas árvores tinha no jardim? Alguém já contou? Muitas, e a gente não tem nem como contar, né? Sabe uma coisa que eu acho engraçado, Deise? Que a gente fala assim, mas também eu peco porque, poxa, eu tenho uma vida tão sofrida. A gente não faz isso? Mas eu também peco porque meu marido não me ajuda. Dudu não me ajuda em nada. Porque meus filhos são rebeldes demais. Por isso que eu peco. Eu peco porque eu não tenho muita condição financeira, sempre fui muito sofrida. Eu peco porque... Já viu como a gente faz isso? Aonde Adão e Eva estavam, gente? No paraíso. O que tinha no paraíso? Tudo. Na frente deles tinha o quê? Paraíso. E atrás? Do lado. Do outro lado. Está entendendo?
Tinha tudo. Então, você ter tudo ou você não ter nada não é desculpa para você não pecar. Você está entendendo? E também não é desculpa para você ficar se chora penosa. Você precisa e eu preciso vigiar. Porque quando Satanás chegou para a mulher, certamente não morrereis. Porque o que fazia aquela mulher, de certa forma, estar longe daquela árvore? A morte, o medo. Mas o que o Senhor ele quer de nós? Você acha que Deus quer de nós medo, gente? Você acha que o temor de Deus tem a ver só com medo? O temor ao Senhor tem a ver com o princípio de sabedoria. O que Deus ele quer de nós, né? Porque eu não vou pecar porque Deus vai me castigar. O dia que você perder o medo do castigo de Deus, ou você vê alguém que fez o pecado pior do que o teu não acontecer nada, você vai lá e faz, porque você só tinha medo que Deus te castigasse. Agora, se você ama Deus sobre todas as coisas, se você o tem sobre primazia na tua vida, fala assim, não, eu vou pecar porque eu vou entristecer o coração do meu Deus. Eu não vou pecar porque eu não quero maldição na minha vida. Eu não vou pecar porque eu não aguento ficar longe de Jesus. Você está entendendo? Quando a serpente falou para a mulher tudo que ela queria ouvir era aquilo. Certamente não morrereis. Oba, beleza. Olhou para a fruta, era agradável, estava bom para se comer, concupiscência da carne, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e boa para, né, para, como que fala a outra parte? E desejável para dar entendimento. Soberba da vida. Porque se eu ficar muito inteligente, todo mundo vai olhar para mim. Porque se eu ficar muito inteligente, todo mundo vai ver que eu sou muito inteligente, a soberba da vida. Porque se eu souber o que é o bem e o que é o mal, poxa, todo mundo vai querer me ouvir. Todo mundo vai querer saber o que eu tenho para falar. Soberba da vida. A soberba da vida. E caiu. E a consequência não foi pequena. A consequência foi grande. A consequência não foi pequena. Por causa da soberba da vida. O que eu quero trazer para nós através dessa palavra, igreja, então eu vou continuar, é que a gente precisa ter cuidado. Uma outra pessoa, eu separei o texto aqui, mas eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre a outra parte de lá, do texto. Vocês lembram de Ló? Abraão e Ló, seu sobrinho, que eles ficaram juntos. Quando Deus chamou Abraão, não era nem Abraão, chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Trouxe o sobrinho dele. Não era para levar sobrinho nenhum. Que Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela. Mas ele trouxe o sobrinho. E nisso que ele trouxe o sobrinho, na peregrinação deles, o rebanho dos dois começaram a crescer demais. A ponto dos pastores de Ló começarem a ter briga com os pastores de Abraão. E Abraão fez um trato com seu sobrinho. Falou assim, olha, escolha o que você quiser. Escolha o que você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas a gente não pode continuar brigando porque a gente é família. Assim, a curto modo. O que aconteceu com Ló? Isso está em Gênesis capítulo 13. Depois vocês podem ler. Ló viu a campina, uma campina linda, maravilhosa. Uma campina tão bonita, Luli, chamada Sodoma e Gomorra. Que campina! Os homens lá não eram muito bons, não. Eram pecadores, mas a campina era boa. Os meus bois iam comer muito bem, as ovelhas deles iam ficar muito bem. A concupiscência dos olhos. Cuidado. Quando não tem aquela história, quem desdenha quer comprar, ou quando o negócio está muito dado assim, você tem que desconfiar. Eu faço parte de alguns grupos lá do Facebook, da minha área que eu trabalho, de sublimação, e toda hora eu vejo pessoas que caíram no golpe assim. Vê se você se identifica. Eu comprei numa menina aqui do grupo que estava vendendo a caneca que custa R$10, estava vendendo por R$5. Comprei 100 canecas, ela está me enrolando e sumiu. Olha o golpe aí. Aí o pessoal sempre comenta assim, gente, quando a oferta for muito barata assim, desconfie. Mas as pessoas continuam caindo. Quando você vê alguma promoção de alguma coisa, vê alguma coisa assim, dá uma olhadinha na validade, vê se não é por causa da validade. Vê se não já está vencido, inclusive. Vê se não está, sabe, se não foi coisa roubada. Quantas coisas de internet... Celular, vendo o celular custa R$1.500, mas na mão do indivíduo lá é R$200. Por que R$200?
Tem nota fiscal, querido? Não. Claro que não tem, é roubado. Vocês estão entendendo? Mas, pastora, é que eu não tenho condições, meu sonho era ter um celular daquele. Cuidado, soberba da vida, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, aquilo é maldição para a tua vida, é maldição para a minha vida. Vocês estão entendendo, igreja? E foi assim que Ló entrou nessa. E foi para a cidade, a ponto de Deus ter que enviar Abraão para orar, interceder por ele, enviar anjos. Quando os anjos chegaram lá na casa de Ló, o pessoal da cidade era tão pecador que queriam ter relações sexuais com os anjos. E Ló ofereceu as filhas virgens. Não, eu dou minhas filhas. Tá, eu dou minhas filhas a ponto, para você ver a cidade, a que ponto chegou, por causa de uma escolha, por causa da concupiscência dos olhos. Cuidado com o que você vê e acha bonito com o que eu vejo e acho legal. Muitas vezes o golpe está aí. Vocês estão entendendo? O golpe está aí. Pastor, eu não sei por que na minha vida nada prospera. Talvez o golpe esteja aí. A gente precisa ficar ligado. E se não fosse a intercessão de Abraão, ele teria sido sucumbido lá com a sua família, debaixo daquele fogo de enxofre. Foi feita a intercessão para ele sair dali. Quando ele saiu dali, Deus não tinha a cidade de Zoar para ele, não. Cidade de Zoar, porque ele deu uma proposta para Deus. Deixa, fica longe, deixa eu ir para Zoar, deixa eu ir para a terra. E vocês sabem o que aconteceu lá na terra de Zoar? As filhas embebedaram ele e tiveram os dois povos que foram uma pedra no sapato de Israel, os moabitas e amonitas. Por causa de uma decisão, uma olhada para uma campina. Vocês estão entendendo como o pecado faz com a gente? Uma olhada para a campina, vou ficar aqui, porque aqui está muito bonito. Cuidado com a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Vamos passar para a última parte desse versículo lá de João, para a gente poder, vocês poderem me ajudar nos versículos que eu vou dar para vocês, lerem para mim, por favor. Olha o que diz aqui, olha. Eu vou ler novamente do 15 ao 17, 1 João 2, do 15 ao 17. Olha o que diz. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Agora eu quero ficar nesse versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece quanto? Para sempre é 1 ano? 2 anos? 5 anos? Para sempre é para sempre, igreja. Para sempre é para sempre. O Senhor tem nos chamado para viver a sua vontade. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Vou começar com o pastor. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como que eu sei qual é a vontade de Deus? Porque a Bíblia fala que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É complicado saber a vontade de Deus, sim ou não? Certo? A gente vai, preste atenção nesse versículo, depois eu vou tirar uma cópiazinha e mando para vocês, quem quiser, tá? Para vocês poderem deixar gravadinho. Como saber a vontade de Deus? Marcos 3,35. Voz de trovão, pastor. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus falando. Marlete. Isso aí, Nabucodonosor. O Senhor falou, você vai ficar como um animal até que você aprenda qual é a minha vontade. Resumindo, vai lá, Ismael, Daniel 2, 21. Isso. Isso aí. Ele tem todo o domínio nas mãos. Ele sabe de todas as coisas. Margot,
Isso aí você nunca mais esquece. Deuteronômio 29, 29. Então, vamos aí. Depois a Janaína... Peraí, Janá. Vamos entender. O pastor leu uma palavra que os seus irmãos estavam indo atrás de Jesus porque acharam que Jesus tinha ficado doido, louco. Foram chamar ele lá. Jesus estava pregando com a multidão. Foram chamar, ó, teus pais, teus irmãos e tua mãe estão chamando você lá fora. Jesus, no meio daquele pessoal, ele fala assim, sabe quem são meus pais? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Até agora eu não vi resposta nenhuma. Qual é a vontade de Deus? Mas Jesus deixa uma pista. Qual é a vontade de Deus? Todos aqueles. Não. Como saber a vontade de Deus? Deus muitas vezes vai nos dar a sua vontade diferente daquilo que a gente imagina. Os seus irmãos estavam achando que ele estava meio doido, mas ele estava no meio de um monte de gente estranha, falando que todos aqueles ali eram seus irmãos, seus pais, sua irmã, porque estavam fazendo a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? Ouvindo as pregações dele. Aí vem a Marlete e vai falar sobre Nabucodonosor, que por um tempo não aceitou a vontade de Deus, foi contra Daniel, foi contra as leis de Deus, e o Senhor permitiu que ele ficasse 7 tempos como um animal. Se vocês lerem Daniel, você vai ver isso. Ele comeu grama, o cabelo do corpo dele cresceu, e ele ficou igual um louco. Depois a mente dele voltou e ele exaltou o nome do Senhor, morreu convertido. Porque tudo vem do Senhor. Aí vem o Daniel 2,25 falando que tudo pertence ao Senhor, os reinos, os tempos, tudo está debaixo do domínio do Senhor. Aí a Margarete lê Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem a Deus, mas as que foram reveladas pertencem a quem? A nós, a todos que querem fazer a sua vontade. Mas, pastora, qual é a vontade do Senhor? Agora vai começar a vir umas respostas para a gente entender. Janaína. Vocês começaram a entender? O Senhor já começa a dar entendimento para nós. Então, eu já sei qual é a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que eu me abstenha de tudo aquilo que me leve a ter concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. A minha santificação. O que é santificação, gente? É se afastar do que não é santo. É se afastar daquilo que me leva para o pecado. É se afastar daquilo que é uma brecha na minha vida. É me aproximar do que é santo. Quem é santo? O Senhor, o Espírito Santo. Está em nós, nos dando a direção o tempo todo. Mas é uma guerra, uma luta muito grande. Esta é a vontade do Senhor, que busquem a santificação. Deise. Entendeu? Outra coisa, qual é a vontade de Deus? Que façamos o bem, que tampe a boca da ignorância, que ajude uns aos outros. É a vontade de Deus. Mas eu quero, sei lá, parece que a gente quer uma fórmula mágica, né, Elaine? Seria mais fácil que eu falasse, Elaine, você para fazer a vontade de Deus, você caminha 10 passos. Ah, tá bom, então é fácil para eu fazer. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Mas nem sempre é tão simples. Porque abrir mão da minha vontade para me santificar, dá trabalho. Abrir mão da minha vontade para tapar minha boca na hora que eu quero falar mais verdade, dá trabalho. Vocês estão entendendo? Ajudar o próximo, dá trabalho, porque eu vou julgar essa pessoa. Quantas vezes eu ajudo, mas eu julgo? Verdade ou mentira? Mas essa é a vontade de Deus. Wallace. Entendeu? Porque é melhor você obedecer fazendo do bem, se essa é a vontade de Deus, do que fazer o mal. Qual é a vontade de Deus? Fazer o bem. Tapar minha boca, me abster da prostituição. Lule. Está atento ao operar de Deus na minha vida e na tua vida. É Deus que opera? Sim, sim. É Deus que opera tanto querer como efetuar. Preciso ficar ligada. Preciso ouvir mais o Senhor para saber se é Deus, se é minha carne, se é Deus, se é minha vontade, se é Deus ou se é minha vontade de comer. Você está entendendo? Que às vezes a gente fica tão entranhado dentro de nós mesmos que a gente não se atenta para o que o Senhor quer. Paulo.
Está entendendo? Outra coisa, ele estava falando para o povo. Eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Eu é que sei, o Senhor falando para mim e para você. Eu é que sei que pensamento que eu tenho a vosso respeito. E ele fala ali, pensamento de paz e não de mal. O que o povo queria naquela época? Ser liberto, sair do cativeiro, voltar para a sua cidade, voltar a construir o templo. Voltaram, alguns voltaram, outros não quiseram voltar. Outros não puderam voltar. Outros morreram no caminho. Mas o pensamento que Deus tem ao nosso respeito é pensamento de paz, de conserto, de entendimento que a gente precisa dele a cada instante. Bia, o último, para a gente fechar. Em tudo dai graças, porque está escrito, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então aqui, gente, quando João está falando para a gente não amar o mundo não vai dizer para você amar o teu próximo. O mundo pode até falar para você amar teu próximo, mas a partir do que teu próximo possa fazer por você. O mundo não vai falar para você se abster da prostituição. O mundo vai falar para você, sabe o quê? O que importa é você ser feliz. Não é isso que o mundo prega? O que importa é você ser feliz, o que importa é você agradar o Deus do ventre, o teu ventre, da tua vontade. Porque amanhã você não pode ter mais. Inclusive tem um texto da Bíblia que fala isso. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Que eles vivem assim. O mundo vai falar para você amar a Deus sobre todas as coisas? Não, porque amar a Deus sobre todas as coisas vai implicar em mudança da tua vida. O Senhor, Ele me chama e te chama para viver a vontade dEle. Qual é a vontade dEle? Ser liberto de você mesmo para viver o propósito de Deus a cada instante. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. E vamos fazer essa oração diante do Senhor. Que Ele nos ajude a desvencilhar do mundo. Que a gente continue trabalhando porque a gente precisa trabalhar. Que a gente continue pegando ônibus, fazendo as nossas coisas, porque a gente precisa fazer essas coisas. Mas que nada disso tome nosso coração. Que a mente da gente seja andando aqui, pensando lá. Andando aqui, cuidando da criança, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando de tudo, mas amando ao Senhor. Pensando na eternidade que Ele tem para nós. Porque o mundo passa. O mundo passa. Tudo isso vai passar. Desejo que eu tinha quando eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 46 anos, já não tenho tanto desejo quando eu tinha 20 anos. Eu tenho certeza que quando eu estiver com 63 anos, eu vou ter menos desejo ainda, porque o mundo passa. Tudo passa. Amava ir na praia. Amava ficar queimada, igual a Bia. Agora a Bia não ama mais, não. Depois de ontem, ela está meio queimada. Amava. Hoje eu já tenho um pouquinho de preguiça de ir na praia. Sabe? De ir, de voltar. Principalmente da volta. Passa, você vê que tudo passa, né? Às vezes você gosta tanto de comer uma comida, mas aquela comida, depois de um tempo, começa a te fazer mal toda vez que você come, né? Eu gostava tanto de comer assim, mas agora eu como e fico meio digesta. A gente, né, Dudu, gostava de jantar e dormir com a barriguinha cheia. Hoje quase morre, não pode mais dormir com a barriguinha. Tá velho. Tá vendo? Pô, ele amava dormir com a barriguinha cheia. Caramba, Cristina, como é bom dormir. Hoje passa mal a noite toda dormir com a barriga cheia. Tem que comer umas 3 horas, fazer digestão. Porque passa. O corpo da gente vai perdendo, né, a digestão mais. Mas que a gente permaneça na vontade do Senhor. Amém? Né, pastor? Amém, pastor? Tá pegando a unção, hein? Pastor, estava ali a oração.
Uma oração forte. Eu estou muito boba hoje, gente. Acho que eu não estou bem, cara do calor. Eu não estou bem, cara do calor, faz mal. Mas tá entendendo? Foi